Paz de Cristo a todos. Permitam-me alguns apontamentos acerca do 19º domingo do tempo comum, em que o texto da nossa reflexão, e é muito bom a gente justamente acompanhar através do texto do Evangelho, né, para que ajude a rezar os apontamentos. O texto indica justamente depois daquela ação da multiplicação dos pães, feita por Jesus Cristo, onde ele agradece, bendiz aquilo que era pouco, mas que colocado nesse ato do reinado de Deus, há verdadeiramente uma abundância. Isto poderia fazer como que se tivesse encontrado talvez um ambiente para dizer, né? Então, isto aqui que é o local, o objetivo, somente saciar-se da materialidade. Mas não, é preciso avançar. Tanto é que o texto, na vida discipular, no conhecimento de Deus, na intimidade de Deus, é preciso avançar. Tanto é que o texto litúrgico desse domingo, no versículo 22, coloca justamente as coisas dessas formas, né? Euteos, que indica um passar de uma realidade a outra, né? E de forma rápida, né? É uma coisa imediatamente, né? Euteos, ou seja, depressa, passar de uma realidade a outra. Que realidade? Então poderíamos pensar que é de uma realidade material ou a outra realidade material, ou uma realidade maior, né? Uma realidade mais forte. Tanto assim, diz o texto, que Jesus, como que no português ficou que Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca, mas a expressão, né, anankasen, do grego, faz pensar que Jesus, como que obrigou, Jesus exerceu uma pressão moral nos seus discípulos para que eles pudessem embarcar, que eles subissem no barco, que eles passassem para dentro do barco. Então Jesus faz essa pressão para que eles passem para dentro do barco, como quem está conduzindo a uma situação de segurança, porque o barco foi feito não para afundar. Então, o barco é justamente esse meio de ir com segurança. E assim coloca justamente esta realidade nova, esse estado novo do reinado de Deus, que se difere dos outros reinados, como o reino de Deus, então vida tão abençoada na terra, que parece o céu. Então esse reinado de Deus, a forma de viver esse reinado. Para dizer justamente isso, que as ações de Jesus, elas devem dar uma força tal para os discípulos que eles podem progredir, ir adiante, não ficar estagnados, né, nesses atos de Jesus, como o anterior. E até que Jesus, ou seja, Jesus dispensasse a multidão. Como aqui então vai colocando que é preciso passar da materialidade e também desta coerção que poderia oferecer às massas, né? Ou seja, as agitações das pessoas com suas inquietações, com as suas ideias, né? Cada um numa multidão, então suas provocações e essa força grupal. Então, para dizer que o caminho do discípulo, ele deve se basear não nessas seguranças somente materiais e também, né, no calor quantitativo das multidões. O texto diz que Jesus já havia enviado seus discípulos, despediu essas multidões e ele faz um esforço, né, sobe, né, Anabem, né, para dizer isso, que ele vai acima, né, de um monte. Ali ele fica a sós e nesta sua solidão ele reza como quem
diretamente expõe o seu mais ávido desejo, né? Diz proseusastai, que é a forma do grego dizer desse dirigir, né? da oração. À noite, né? À tarde, no final da tarde, ele está sozinho nesse monte, e assim dizendo desta interioridade, desse cultivo, desta interioridade, né, que precisa como que afastar, né, das materialidades, do apoio dos conhecidos, né, e do calor da multidão. Então a vida sobre o reinado de Deus vai se assim fazer. O texto diz que o barco estava longe e ele estava sendo como que castigado, né? como que esfolado, né? Duramente pelas ondas, pela agitação dessas ondas do mar. Como assim dizer, né? Como o bazanito, que antes era uma pedra que era utilizada para verificar a nobreza dos metais, né? Então esta expressão, né? Bazornezomenon, que significa justamente isto, né? Era castigado, era testado por essas ondas. E o vento, diz o texto, né? Anemos, que refere a esta forma de dizer como nos faz até mesmo pensar em ânimo, né? Então que os ânimos eram contrários, né? Contrários dessa segurança que Jesus está nos chamando a ter na fé, na segurança. Jesus vai até o encontro deles, peripaton, né? A forma de dizer que ele caminhava, né? Passeava, passava ali por cima, né? da imensidão, né? E referente ao mar. Os discípulos vendo sobre o mar, caminhando, eles entram, né? Em um estado de tremor, de pavor, perturbação, e diz o texto que eles pensam que é um fantasma. Então aqui uma mentalidade. Eles não têm certeza se é Jesus, não têm certeza que é uma coisa. Então uma mentalidade que precisa ser verificada. Cheios de fobon, a forma de dizer, de desespero, né, onde fobon, né, fobia. Então esse desesperar, eles gritam. Então eles vêm e pensam uma coisa e gritam. Aqui está justamente uma reflexão que precisa ser feita, né? Sem certeza eles desesperam. E então é preciso justamente o que? Buscar aquilo que é a fé, a certeza da fé, a certeza da confiança. Jesus intervém dizendo para eles, né, que eles devem ter coragem, né? Diante das situações incertas, o discípulo deve ter coragem, né? Tarseite, né? Ou seja, ânimo, este ânimo forte. E ele dizendo, né, que sou eu sou, né? Ou sou eu, que nos faz pensar justamente isto, né? O ser que corresponde a si mesmo. Quando Moisés pergunta, e quem que eu vou dizer que me mandou? Né? Deus, ele refere-se a ele dizendo, você diz que eu sou, ou seja, aquele que então é por si, que não depende de outros ou de alguma coisa, ele é por si. Então Jesus Cristo diz que eu sou, ou seja, né, que esta pressão do ser, que ele não está dependendo dos discípulos, das multidões, da água, seja o que for, ele mantém-se. Então esta dimensão da fé. Pedro, representando os discípulos, e também quando se diz Pedro, representa também esta forma de dizer, né, da pedra, ou seja, desse pensamento também dividido, que não pensa as coisas de Deus como de Jesus. Então um pensamento ainda que precisa ser
melhorado, Senhor, se és quem és, né? Que, ou seja, que não depende, né? Não poderia pensar, não depende nem de mim, nem das coisas, então manda, né? Manda que eu vá, como ele dizendo, mas eu dependo da tua ordem, eu dependo da tua palavra, né? Da força da sua palavra, e de fato, né? O discípulo e esta força de Jesus, ela não é uma força que obriga, tanto é que ele diz, né, vem, ele afirma, né, vem, como quem propõe assim, então. E diz o texto que catapás, ou seja, Pedro que desce, né, põe os pés ali sobre estas águas, né, ou seja, sobre as correntes, para pensar das turbulências, né, das oposições, e ele vai até Jesus. O interessante é isso, que ele vai até a pessoa, ele vai diretamente a Jesus, ele vai direto ao Salvador. Então a vida, né, da pessoa que crê, que aceita o convite do Senhor. Mas ele, observando a força, né, do vento, né, anemoná, parece que seja isto, né, a corrente de vento, né, desta força, o texto diz que ele, então, fabeté, ele fabeté, ou seja, ele desespera-se. E o texto diz, só porque ele viu, né, e começou a aprofundar. Ele não havia afundado totalmente, ele começou e ele grita desesperado, né? Então aqui o evangelista vai nos fazendo refletir, né, sobre esta situação também, quando se começa a aprofundar, seja nas dificuldades, ou seja, na vivência da fé, né, a pessoa ela pode entrar em desespero, né? Ou será que se deve entrar em desespero só porque começou, né? Começou a aprofundar, tomar esse conhecimento? O texto diz que Jesus é teinás, como diz, né? Que ele esticou o tendão, como se pudesse ver, né, a força, e com a mão ele então segura, precisamente agarra Pedro, aqui dizendo onde então deve estar a segurança. Não deve estar no barco, não deve estar na ausência, né, de problemas, mas a segurança vem de Cristo. E Jesus Cristo diz a ele, né, homem de pequena fé, oligopiste, na palavra grega, que significa isso, né? Quantidade pouca de confiança. É preciso, então, esta pureza. Jesus diz, né? Por que duvidar? Né? Duvidar é ficar entre uma coisa ou outra. Por isso, Pedro, esse que pensa como os homens. Então, para esta vivência de fé, é preciso crer, verdadeiramente crer. Não é possível ter uma vida de fé em Jesus, mas crendo nele só quando as coisas elas estão tranquilas, elas estão a materialidade, né, o dinheiro está no devido lugar. O texto diz que subindo, passando então para o barco, ou seja, este lugar agora, né, da segurança, os ânimos se acalmam, né? Ekopassen, no sentido de dizer que parou, né? Cessou o embate, né? Então os ânimos agora, com a presença de Jesus, o barco, então facilita muito, né, a verdadeira segurança na presença de Jesus. Tanto é que a presença dele diz que eles então pros eknisan, uma ideia
de adoração, de reconhecimento da divindade. E aí leva-nos justamente a esta reflexão, né, de que não se deve admirar os que só confiam na segurança das coisas e nas quantidades numéricas de pessoas. Então aquele que caminha o plano de Deus deve justamente crer em Jesus Cristo. Boa celebração, a semana abençoada para todos no exercício da caminhada da fé.